Bom dia, esse é o programa Reinar em Vida que traz até a sua casa a Palavra da Fé. Estamos muito animados com tudo que Deus está começando a fazer neste ano de 2016 e não queremos se deixar de fora. Próxima semana tem a Alterna Vida Olinda 2016 com muitas atrações, tanto nacionais quanto locais, para abençoar a sua vida e o seu ministério. Queremos te convidar a unir-se conosco nesse propósito e hoje nós teremos uma matéria especial que vai divulgar algumas outras atrações que estarão conosco celebrando ao Senhor nesses dias aqui na cidade de Olinda. Temos um outro convite muito especial para te fazer. Durante esta semana teremos algumas aulas demonstrativas do Rema Brasil no bairro de Rio Doce, na cidade de Olinda. As matrículas continuam abertas e se você não conhece ainda essa escola, que é uma escola que vem para treinar ministerialmente os filhos de Deus, eu quero te convidar, é gratuito e você não vai se arrepender. Convide seus liderados, a sua liderança, a sua família e até amigos seus que ainda não são crentes. A aula demonstrativa é aberta para todos e eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma se você decidir estudar no Rema neste ano de 2016. Vamos conferir agora o testemunho de mais um professor que passou pelo Rema Brasil em Rio Doce. Eu conheci o Rema no ano de 99. Eu fui apresentada a ele porque eu estava passando por vários problemas familiares, não é? E cheguei, Marta Pessoa me convidou para ir até o Rema, para fazer parte dessa palavra revelada. Foi quando, assim, foi um tiro de misericórdia. Digo, pronto, eu vou ver se o negócio funciona mesmo. Então foi lá verdadeiramente que a minha vida e de toda a minha família foi impactada e transformada. Uma das matérias que eu ensino no Rema que eu me identifico, dentre outras, né? Mas a que eu mais me identifico é a autoridade do crente. Porque essa matéria, apesar de ser uma realidade do crente, não é ensinada em todo lugar. Eu aprendi nessa matéria que o nome de Jesus tem todo poder e foi dado a mim. E hoje eu ando assim, erguida, não é? Toda chique, assim, sabendo que eu verdadeiramente tenho autoridade do nome de Jesus. Eu vim e na autoridade do nome de Jesus eu liberto outras pessoas. Rema Rio Doce, ele para mim foi muito marcante, porque eu encontrei, na minha experiência aqui em Rio Doce, alunos muito motivados. Eu achei uma equipe até na hora de me receber, na hora de cuidar de mim, eu me senti amada em Rio Doce. Eu senti muito envolvimento, tanto da turma, da diretoria, como da parte da monitoria, e os alunos me impactaram com tanta alegria, com tanto entusiasmo. O Rema mudou a minha vida e com certeza mudará a sua também.
Vamos acompanhar agora uma outra matéria sobre a Alterna Vida Olinda, que iniciou em 2011. Já vimos o histórico deste evento e hoje você vai conhecer o testemunho de algumas pessoas que foram alcançadas para o reino de Deus através desse evento. E também o relato de alguns trabalhadores que voluntariamente se doam para que nesses dias Olinda inteira conheça que nesta cidade Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu fui convidado para falar sobre o Alterna Vida, o que seria esse evento, né? O que é que esse evento tinha impactado na minha vida? Aí eu pensei, o que é que eu vou falar? E parei, pensei, fiz uma retrospectiva do que ele foi na minha vida como cristão, coisa que eu não era quando eu comecei a frequentar o Alterna Vida. Porque eu sou músico desde pequeno, tenho carteira de músico desde 15 anos atrás, eu acho 15, 16 anos que eu já tenho minha carteira de músico. Toquei em vários eventos seculares, gigantes, em prévias carnavalescas, que muita gente sabe que em Olinda tem, gigante para muita gente, então... Eu conheci o Verbo na Vida de Rio Doce através de uma amiga minha, né? Que ela me conhecia desde pequena, né? Aí ela falou assim, vamos pra igreja? Aí eu fui pra igreja, né? Eu fui, né? Fui só por ir no começo, né? E frequentei a igreja há uns 3 meses, sem me converter. Meu nome é Otávio, eu na vida secular sou militar, tá? Trabalho com segurança já há mais de 20 anos e me converti em 2012 aqui no Verbo da Vida. Assim que eu me converti, foi um direcionamento do nosso pastor Cleone, onde me chamou para a segurança. E já em 2012 passei a assumir a responsabilidade pela segurança da Alterna Vida, né? E vi que não há nenhuma diferença entre a segurança do mundo secular para o mundo de Deus. Fazem exatamente 3 anos que eu recebi o convite do pastor Cleone, que é o meu pastor, que eu faço parte da Igreja Verbo de Rio Doce, para fazer parte do projeto, do grande projeto que é o Alterna Vida. Ele me convidou para que eu viesse trabalhar no departamento de Camarim. E trabalhar para mim no Alterna Vida não é simplesmente trabalhar num evento comum. Para mim, isso é fazer parte de uma grande obra, porque todo o projeto... Aí quando cheguei, quando foi a Alterna Vida, que eu vim pra cá, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o céu evangélico, que eu nunca tinha tido antes, né? Primeira vez que estava no céu evangélico, e eu percebi que era diferente. Que era uma coisa que não era aquela coisa que levanta a manhadora todo mundo. É uma coisa que a gente vai se dando, vai se entregando naquele lugar, né? Mostra uma atmosfera diferente. Não é só pessoas evangélicas que tem nesse lugar, né? Tem pessoas do mundo também. E eu gostei, né? Aí eu fiz, poxa, eu gostei. E quando eu cheguei em casa, né? Eu nunca tive... Quando eu cheguei em casa, tinha o vazio. Eu comecei a chorar do nada em casa, chorei. Eu nunca fui de chorar. Quando eu cheguei na igreja, tava lá a palavra, e eu lá, né? Quando o pastor fez o apelo, eu levantei a mão assim, vá, instantâneo. Amém, né? Me converti. Aí fui lá pra frente, tudinho, minha amiga ficou chorando, minha amiga ficou feliz por tudo, não sei o quê. Você vai fazer o quê no carnaval? Você tem 4 dias da alegria, e eu tenho pra sempre, né? Estar com Cristo é pra sempre, a alegria que não acaba, né? Não é só aqueles 4 dias e acaba na quarta-feira de cinzas, né? Não, é pra sempre a alegria, né? E eu comecei a ver que no mundo eu tava perdendo isso. Porque quando eu percebi que me entregar a Cristo é melhor do que estar no mundo, eu falei, Senhor, eu perdi muito tempo lá. Porque se eu soubesse como era bom estar no Evangelho, estar caminhando com Ele, eu tive que me dar muito tempo. Hoje em dia é um momento que eu não perco, é a Alterna Vida. Eu posso dizer que é o melhor evento de Olinda, a Alterna Vida, porque é um evento que não tem confusão, é um evento que a gente consegue brincar na paz, né? Não é aquela coisa quadrada que só, vou pra lá só pra adorar. A gente adora, a gente brinca, né? E é uma coisa que, meu Deus, assim, é igual. Não tem nada igual a na vida aqui em Olinda, né? É um evento que marca. Então aqui na nossa segurança, eu como responsável, a gente distribui aqui a segurança para, no caso das barracas que nós temos aqui, nós temos no nosso palco, nós temos camarim, isso para evitar qualquer transtorno. Mas sempre deixando bem claro que a maior segurança que eu tenho na vida é a segurança de Deus. Simplesmente eu sou um instrumento, como os outros seguranças que estão sob o meu comando, somos instrumentos de Deus aqui para ser usado para alguma eventualidade que venha a ocorrer, que não venha agradar, né, ao evento. Mas para isso, nessa nossa segurança também, além de eu estar aqui à frente da segurança, nós temos a segurança também do policiamento extensivo e nós também temos aqui também o pessoal do Conselho Tutelar. Desde 2012, não posso falar antes, né, que eu estou na frente da segurança da Alterna Vida, até agora, que eu assumi em 2012, o importante nessa segurança aqui da Alterna Vida é que nós não temos nenhuma ocorrência de roubo, de briga, de nada. Há uma diferença quando eu estava no mundo secular, nós tínhamos muitas vezes briga, roubo e outras coisas. Então aqui na Alterna Vida eu posso constatar, né, essa veracidade aí que nós não temos briga nenhuma, nós não temos nenhum tumulto, nada. Porventura, como eu falei antes, se tivermos algum problema desse,
nós levamos para a polícia. Mas graças a Deus, como é uma festa de Deus, né, nós não temos nenhum desses problemas aqui, nenhum problema mesmo. Então, convido a vocês para no dia 29 e 30 de janeiro, vir para a Alterna Vida, aqui na Vila Olímpica. Tem uma proposta de atender vários segmentos, né? Que é o público de forma física, emocional e espiritual. E assim, é gratificante quando você serve a Deus servindo também a outras pessoas, porque você vê a vontade de Deus se realizando através de um grande evento, de um grande projeto, onde todas as pessoas, somando a fé, somando o trabalho, conseguem fazer essa realização com perfeição. O departamento que eu trabalho, particularmente, ele visa recepcionar os cantores que vão estar presentes à noite para fazer o show, né? São os cantores que fazem parte do mundo gospel, né? Então, nosso ponto de partida, a nossa equipe, ela tem a função de correr atrás das informações, do que eles gostam, de que maneira eles gostam de ser atendidos, o que eles gostam de comer, o que eles gostam de beber, né? Porque a ideia é fazer com que eles se sintam em casa, que se sintam à vontade. E está no nosso coração, assim, recepcionar eles com bastante alegria. Surgiu o Alterna Vida. Aí ela, sabiamente, de novo, chegou e, ó, vai ter um evento. Aquele pessoal que tocou naquele show, tal, que tu gostou, tu foi bem impactado, não sei o quê. Vai ter um evento aí na semana pré-carnavalesca que era bom a gente ir e tal, vai ser... Bora! Aí eu já vim com outros olhos, né? Com o coração mais aberto. E foi na época que foi o Diante do Trono, em 2013, se não me engano. Na praia de 2013. E eu vim, não era evangélico ainda, participei, gostei. E naquele momento eu ficava olhando pro palco e vi os meninos, né, que eu não conhecia assim, feito eu conheço hoje em dia, o pessoal de Celebrando a Verdade. Então eu olhava, mas irmão, os caras estão... Eu posso passar uma experiência do que eu tive nessa vida secular minha, de tocar em muitos eventos grandes, eu vi aquele corre-corre em cima do palco, aquele nervosismo dele, pô, eu acho que eu posso ajudar eles em alguma coisa. Aí pensei, né, digo, ano que vem eu vou estar ali com os meninos, ajudando eles, no Alterna Vida. Porque eu tenho que passar essa experiência minha. Outubro de 2014, eu me converti, né? Eu aceitei Jesus e foi o convite para tocar esse ano. Aí esse ano, o Alterna Vida, eu vou estar participando com Celebrando a Verdade, vou estar tentando fazer o meu melhor, já estamos ensaiando para tentar fazer o melhor de Deus para impactar mais pessoas, porque como eu fui impactado, eu quero impactar pessoas. Você não pode, querido, sair daquilo que Deus disse que vai acontecer. Você tem que ficar firme nessas verdades. Amém? Vamos ver na Bíblia que nós temos a mente de Cristo. Abra lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a possibilidade de pensar como Cristo pensa. Porque, querido, Deus tudo revelou pelo Espírito para mim e para você, que somos seres espirituais. À medida que a gente estuda a Bíblia, à medida que a gente tem comunhão com a pessoa do Espírito Santo, à medida que a gente bota essas verdades espirituais para dentro, querido, nós temos a capacidade de pensar como Ele pensa, e de falar como Ele fala, e de agir como Ele age. Nós não fomos chamados, querido, para viver segundo os sentimentos. Nós não fomos chamados em Cristo Jesus para viver segundo os padrões do mundo. Nós não fomos chamados em Cristo Jesus, querido, para vivermos segundo o noticiário da televisão que não concorda com a Bíblia. Nós fomos chamados para viver pela fé. E viver pela fé, querido, é viver de acordo com o que Deus diz. E eu quero dizer algo para você, querido. Tem pessoas aqui dentro que precisam colocar seus anjos para trabalharem. E você vai colocar seus anjos, querido, quando você pensa como Deus pensa e fala como Deus fala. Porque os anjos do Senhor atendem a voz do Senhor, atendem a sua palavra, querido. Os anjos são valorosos em poder, estão esperando que eu e você fale o que Deus diz, para Ele pegar essa palavra e fazer acontecer. E não, eu não posso, eu não tenho, eu não vou conseguir, eu não vou ter clientes. Quem foi que disse isso, querido? O diabo, que é um mentiroso. Desde quando Deus precisou, querido, pegar o jornal e ler, e dizer assim, não, realmente a economia brasileira agora está todo vapor, está de vento em popa, então meus filhos serão abençoados. É assim que a Bíblia diz, querido? Não. A Bíblia já diz para mim e para você que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E então eu tenho que simplesmente renovar a minha mente e trazer esse pensamento para aqui, ó.
A Bíblia diz que Ele já me abençoou. A Bíblia diz que tudo que eu fizer eu vou prosperar. A Bíblia diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, o lugar é nosso. Tenha alvos de crescimento. Pense grande, querido. Nós não podemos pensar pequeno com um Deus grande dentro de mim e dentro de você, querido. E o que é melhor também, Ele mandou o Espírito Santo para estar ao meu lado e ao seu lado, para nos ajudar. E ainda temos os anjos que nos favorecem. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Glória a Deus. Carol, você pode vir aqui, por favor, filha? Vou pedir você ler na sua versão. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Amém? Deixa eu ler aqui em outra versão. Na versão A Mensagem. Diz o seguinte: então, se vocês estão falando sério sobre viver, a nova vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absolvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. E é por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. Nele nós somos mais que vencedores. Nele nós somos ricos. Nele nós somos a justiça de Deus. Nele nós fomos perdoados. Nele nós tivemos o poder de ser feito filho de Deus. Então veja as coisas nas perspectivas de Cristo, querido. Nós somos uma nova criação. Somos filhos de Deus. E nós não devemos andar se arrastando por aí, como antigamente, pensando pequeno, olhando para as coisas da terra. O homem natural não discerne as coisas do Espírito, ou não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. É loucura, querido, para o povo do mundo você chegar e andar com a camisa estampada aqui, sobrará nesse momento, é loucura. Porque as pessoas que ficam olhando assim, ficam dizendo, o que é isso? Isso é uma visão de Deus. Amém. Deus disse que não vai faltar, vai sobrar. Amém. Deus disse que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Deus disse que vai multiplicar tudo que nós temos, querido, nós temos que crer nisso. Você tem que crer na unção que habita dentro de você. E essa unção te favorece. Essa unção te favorece. Essa unção te favorece. Cristo é a unção, Cristo favorece a mim e a você, querido. Simplesmente nós temos que alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Eu não vou pensar, querido, que ninguém me ama, que ninguém me olha, que ninguém me dá uma oportunidade. Eu vou pensar que Deus é maior. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para 2 Coríntios 10. Muitas foram as previsões que foram feitas, querido, a respeito deste ano que iniciou-se. Que a coisa ia apertar, que a coisa ia ficar feia, que o acosto seria maior. Sabe o que é que eu penso? A abundância! Sabe o que é que eu penso, querido? Mais prosperidade no corpo, mais prosperidade na alma, mais vidas vindo para o reino de Deus e sendo salvas, querido. O que é que você está pensando a respeito de você mesmo, da sua família e dos seus negócios a respeito deste ano que vai acontecer? Porque de fato você já devia ter começado a pensar desde o ano passado em coisas boas, mas ainda há tempo. Estamos no início, querido. Estamos no início de um ano, e esse ano será um ano glorioso para mim e para você, querido. Esse ano será um ano glorioso para todos aqueles que decidirem continuar crendo no Senhor, permanecendo firme nas verdades que já ouviram, querido. Adorando ao Senhor, orando, confessando, servindo ao Senhor Jesus Cristo.
Sabe, se você está passando por uma situação que a Bíblia classifica, se é uma situação de dificuldade, se é uma situação de provação, se é uma situação de perseguição, diz que ela é leve e momentânea. E é uma boa oportunidade para você mostrar que o seu Deus é Deus, que Ele está vivo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Querido, quem vai na minha frente, na sua frente, querido, não é a nossa força, não é uma outra pessoa, não é um escudeiro natural, é o Senhor dos Exércitos. Ele disse que ia na nossa frente, endireitando tudo, abrindo as portas que você precisa. Você precisa crer nisso, querido, ainda que os pensamentos venham dizer o contrário, você renova a sua mente pela palavra de Deus. Fique firme no propósito, fique firme nessas verdades. Mas estamos aqui em 2 Coríntios, não é isso? Capítulo 10, versículo 4. Diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Não fomos convocados para lutar, queridos, segundo a carne. Golias estava confiando na sua estatura, estava confiando no seu armamento, e estava confiando também no seu escudeiro, porque ele tinha um escudeiro que ia à frente dele. Só que Davi disse: eu sou um aliançado com o Senhor, eu não sou um incircunciso, eu faço parte do exército do Deus Todo-Poderoso. Sabe, querido, deixa eu te dizer, nós não pressionamos Deus, mas nós colocamos os anjos para trabalharem. Então, quando você diz assim: Senhor, esta situação aqui, Pai, a tua palavra diz que tu és o meu pastor e nada me faltará, e eu sou teu servo, não seja eu jamais envergonhado. E eu não estou falando para você ficar em casa na rede, dormindo. Eu estou te dizendo, querido, que você deve estar indignado se o que você está vivendo não está de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia diz para mim e para você que nós não devemos nos conformar. A Bíblia diz que nós devemos estar contentes, mas nos conformar com a situação jamais. Então você chegou num certo patamar, querido, não fica conformado, tem mais para você crescer, tem mais para você avançar. E Deus é o Deus do mais e mais. Glória a Deus. Ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que é que ele está dizendo, querido? Eu tenho que estar submisso às verdades espirituais que vêm da parte de Deus, e não submisso às verdades espirituais que vêm da parte do nosso adversário. Como é que eu devo fazer isso? Trazendo os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então, se a Bíblia diz que eu possuo a mente de Cristo, será que Cristo pensaria assim? Então, se Cristo não pensaria como você está pensando, então você pega esse pensamento, traz ele cativo, você se submete à obediência de Cristo e você vai destruir essas fortalezas com a unção, através da obediência à palavra. Glória a Deus. Então, abra agora aí em Filipenses, no capítulo 4, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele pediu para ocupar o pensamento, querido, com mentira? Ele pediu para ocupar o pensamento com algo que não seja virtude? Ele disse: ocupe o pensamento com tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então significa dizer, querido, que a partir do momento que eu trouxe o pensamento à obediência de Cristo, e eu vi que esse pensamento não concorda com a mente de Cristo, eu jogo esse pensamento fora, e eu tenho que simplesmente ocupar a minha mente com o pensamento
a respeito da palavra, porque a palavra é justa, a palavra ela é verdadeira, essa palavra não volta vazia, e a palavra, querido, instrui a mim e a você a pensar diferente. Eu fico pensando, querido, a respeito daquela passagem da viúva de Sarepta, quando ela teve um encontro com o profeta Elias, e Deus havia falado com Elias, querido, para se dirigir a Sarepta, e haveria de ter uma mulher que iria cuidar dele, e de repente ele chega lá, querido, nós não vamos abrir nessa passagem, mas você vai só me acompanhar, e você que está assistindo o nosso programa vai estar acompanhando aí também. Então, o profeta Elias chegou lá, querido, e aquela mulher, ela estava pensando em morte, tanto é que ela declarou morte, porque quando ele teve um encontro com ela, ele pediu um copo com água, e ela se dirigiu para ir buscar, então ele interrompeu e disse, faça o seguinte, traga um pouco de farinha. Ela disse, olha, tão certo como vive o Senhor, estou parafraseando, eu vou fazer um bolo, e vai comer meu filho, e depois nós vamos morrer. Esse era o pensamento daquela mulher viúva. E Elias disse assim para ela, faça o seguinte, faça primeiro para mim, porque ele estava na posição de profeta, na velha aliança, e ele foi direcionado por Deus para dar essa palavra para aquela mulher, trazendo esse texto para a nova aliança, querido, para a nossa realidade em Cristo Jesus, faça primeiro para o reino de Deus, e você só vai fazer em primeiro lugar para o reino de Deus, querido, quando você escuta uma palavra da parte de Deus, e você considera, e começa a substituir seus pensamentos. Então aquela mulher, querido, ouviu algo diferente, ela ouviu uma palavra que lhe traria uma perspectiva de vida mais longa, para ela e para o seu filho. Ela ouviu uma palavra, querido, que faria ela prosperar, porque o profeta diz, faça primeiro para mim, e depois vai comer você e seu filho, e não vai faltar, vai sobrar. E a Bíblia diz, querido, que enquanto não choveu, houve multiplicação na casa dela. Por quê? Porque ela decidiu, diga comigo, ela decidiu. Não escutei, diga assim, ela decidiu. Diga assim, ela decidiu substituir os pensamentos e agir de acordo com a palavra de Deus. Eu quero te dizer que essa palavra de Deus ela é poderosa para trazer vida nas áreas da tua vida que estão mortas. Porque se você está passando por uma situação, querida, ainda que temporária, de falta de finanças, está tendo morte nessa área. E Deus quer falar para você, querido, e fala para você a respeito de prosperidade financeira. Se você está passando por uma dificuldade no seu relacionamento conjugal, querido, na área que for, deixa eu te dizer, está havendo morte naquela área, mas a palavra de Deus é poderosa para ressuscitar. Amém. Se você crê, querido, em mudar os seus pensamentos, mudar a maneira de pensar, isso quem tem que fazer é você, não é Deus que faz por você. Não é o seu pastor que faz por você, não é o seu cônjuge que faz por você, é você que tem que decidir fazer. Você que tem que decidir e começar a pensar, meditar. Não, Deus disse e acabou. Eu quero lembrar a você, aquela passagem, querido, que 12 líderes foram espiar a terra. Deixa eu te falar um negócio, querido. 12 foram espiar e voltaram. 10, querido, já se acharam derrotados. Sabe por quê? Porque eles não consideraram o que Deus havia dito. Eles começaram a considerar a dificuldade. Deus nem mandou eles espiarem a terra, nem tampouco, uma vez que eles foram, Deus não mandou eles ficarem contabilizando a dificuldade, não. Já que eles quiseram ir, o coração de Deus esperava que os 12 tivessem a mesma atitude de Josué e Caleb. Vamos possuir. O Senhor disse, é nossa. Sabe, tem coisas, querido, que Deus tem como visão para a nossa igreja local, tem coisas que Deus tem como visão para o corpo de Cristo de um modo em geral, mas tem coisas que Deus tem como visão, querido, para a sua vida pessoal, para a sua família, e eu quero te encorajar, inclusive você que está nos assistindo, não desista dos planos de Deus para a sua vida, se esforce, crucifique sua carne, tire tempo para meditar na palavra, tire tempo para confessar essa palavra, declare o que Deus diz, chame clientes se você precisa de clientes, chame seus filhos para ter comunhão com o Senhor, se eles estão desviados, declare que eles vão se render ao senhorio de Cristo. Eu não sei, querido, eu sei que o Espírito Santo está falando com você, e eu sei que o Espírito Santo está mexendo com você, e eu sei que essa palavra está mexendo com você.
para você começar o ano diferente. E não deixe para viver essa palavra, querido, daqui a um mês. De pronto. Alinha aqui. Amém? E seja abençoado. Glória a Deus pela vida do pastor Cleone, que sempre traz para nós uma palavra, um maná fresquinho dos céus para as nossas vidas. Essa ministração na íntegra você pode conferir no canal TV Verbo Rio Doce no YouTube. E você pode também se inscrever no canal do YouTube do Reinar em Vida, programa Reinar em Vida, e assim ter acesso a todos os episódios passados e também esse episódio de hoje. Você pode indicar para algum amigo seu que ainda não é crente e que certamente será abençoado com essa programação. Eu te espero no próximo sábado. Deus te abençoe.